Para você que acompanha o podcast da Unimed Campo Grande, Cuidar de Você, falaremos de cuidados paliativos. Nos acompanhe! Olá pessoal, hoje mais um episódio do podcast Cuidar de Você da Unimed Campo Grande e o nosso tema é O Cuidado Também é Seu, Família. Um tema assim que nos comove, né? Que nos traz aí muitas reflexões e por conta disso nós convidamos duas experientes profissionais, doutora Priscila Takahashi, doutora Priscila, cooperada da Unimed Campo Grande, médica geriatra, especialista também em cuidados paliativos, a Renata Barros, nossa colega assistente social do Hospital da Unimed Campo Grande. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada. Muito obrigada pelo convite, espero contribuir, né, com essa conversa, esse bate-papo. Bom, com certeza será, eu já estou chamando de meninas porque somos jovens, né? Eu vou fazer assim uma abertura rápida, né, até para quem nos ouve ter um pouquinho de conhecimento. Ambas fazem parte da Rede do Abraço, ou seja, a Rede do Abraço são os cuidados paliativos da Unimed Campo Grande, e também da equipe de comunicação com os familiares de pacientes COVID, né? Equipe essa que foi desenvolvida para que no período de pandemia os familiares possam ter, né, as informações, enfim, tudo referente aos seus próximos, né, nossos pacientes. Mas assim, vamos lá, sem delongas, vamos entrar no nosso tema, né? Rede do Abraço, cuidados paliativos. Vamos explicar para quem está nos ouvindo um pouquinho o que é isso? Quem começa, por favor? Muito obrigada pela oportunidade, tá? É um prazer, né, a gente aproveitar para difundir um pouquinho mais do nosso trabalho e o que é o cuidado paliativo, que é o grande desafio que a gente tem em trazer essa informação e desmistificar essa novidade aqui para nós, não só na Unimed Campo Grande, mas na nossa região, né? O cuidado paliativo, ele nada mais é que uma abordagem de assistência médica que visa o conforto e a qualidade de vida do paciente e dos seus familiares acometidos por algum agravo de saúde que seja potencialmente ameaçador à sua vida. Então, a gente tira o foco do tratamento curativo e modificador de doença, né, que é pautado na doença, e foca no doente e em todo o seu entorno social. Tá. Então, a gente visa melhorar em todas as suas demandas para que ele tenha uma qualidade de vida plena e uma evolução de doença na qual ele possa estar ativo e participativo durante todo esse processo, né? Okay. Então, e aí, Rede do Abraço, só para que todo mundo possa entender, é o nome, correto? Que nós demos para isso. Isso, é o nome desse projeto que a Unimed Campo Grande tem, de levar cuidado paliativo para todos os seus pacientes, e ele está na modalidade tanto hospitalar, que é onde a gente acaba captando o maior número de pacientes, né? Mas ele também é muito difundido na modalidade domiciliar, e a gente iniciou um pouquinho antes da pandemia a modalidade ambulatorial. Okay. Tivemos que frear um pouquinho essa modalidade por conta dessas intempéries que ninguém tinha previsto, né? Mas a gente tenta atender o paciente paliativo em todas as suas frentes. Tá, e doutora, talvez eu vou pedir um pouco para você, quem compõe essa equipe? Então, nós somos uma equipe multidisciplinar, composta por vários profissionais. Temos assistente social, psicólogo, o médico, né? Temos a fisioterapeuta, dentista. Então, todo profissional que busca a colocar no seu trabalho esse quadro de cuidar desses pacientes, para que a qualidade de vida deles seja importante em todos o momento, né, da vida dele, né? Então, esses profissionais, eles auxiliam. Por isso que a gente fala Rede do Abraço, né? Porque nós abraçamos, né? Abraçamos o paciente e abraçamos também a família. Então, todos os profissionais, eles se voltam para esse cuidado, né? Cuidado paliativo é cuidado. Então, a gente que começa quando? Quando que eu posso falar que eu tenho alguém em cuidado paliativo? Idealmente, a gente preconiza que seja desde o momento do diagnóstico do paciente. Então, essa é a nossa grande meta, é fazer esse vínculo desde o momento do diagnóstico do paciente
ainda que ele tenha um caminho longo de proposta terapêutica, de tratamento com possibilidade até de cura. Tá. Então, não é uma coisa que exclui, né? As pessoas têm uma visão equivocada de que o paliativo ele só serve para quem está nos seus últimos momentos de vida. Aí que eu quero, Exato. Por favor, que vocês nos auxiliem. Então, bem assim, com existe esse preconceito errado, essa desinformação. E o cuidado paliativo, não, ele reafirma justamente a vida. E a gente quer que essa vida seja vivida com o máximo de qualidade possível, né? Independente do tempo que essa pessoa vai estar aqui entre nós. E não então, só para o paciente, não né? Mas só para para o familiar. paciente, para toda a sua família, para todo o seu entorno social, cuidadores, a própria equipe que assiste. Então, para que a gente tenha esse alinhamento, essa filosofia de cuidado bem alinhada entre todas as partes integrantes desse cuidado. Então, idealmente, a gente gostaria, né? Nossa meta, o objetivo é que a gente possa estar acompanhando em conjunto com a equipe assistente desde o primeiro momento. Tá. E aí, essa participação, ela vai crescendo conforme essa doença progride ou não, né? Então, não necessariamente a gente vai ter que ser chamado só naquele momento que o paciente já está prestes a partir. A gente está muito antes disso e muitas vezes ele pode até se curar de fato daquela doença. E a gente não vê uma terminalidade chegar ao fim, né? Então, é isso que as pessoas ficam... também, né, doutora? Exato, a pessoa vai embora do hospital, a pessoa tem alta, às vezes, porque a gente ajudou naquele controle sintomático num primeiro momento. E se ele não tiver sucesso naquele tratamento, a gente segue dando todo o suporte conforme essa doença evolui. E assim, né, tranquilamente, eu sei que nós podemos falar assim, nada como, se possível, você não ficar no ambiente hospitalar, não é? Exato. Então, a gente tenta humanizar, né? Muitas vezes, o paciente, ele não quer ficar no hospital. Mas que ele tem vamos medo... falar, não é agradável, né, gente? Mas Vocês... ele tem muito medo de não ser assistido fora desse ambiente. Porque a família se também tem muito medo, né? Exato. Né? Eles desconhecem que exista uma modalidade capaz de dar essa assistência e esse suporte onde quer que eles estejam, né? Tá. Assim, isso é possível. Tentando explicar para o leigo, claro que eu acredito que muitos que estejam nos ouvindo já tenham interesse, ou tenham algum familiar, enfim, alguém que passou próximo, que tenha passado por isso. Mas vamos lá. Eu vou para minha casa junto com a minha família e lá como é que eu recebo essa assistência? Os profissionais estão diariamente? Isso individualizado conforme a necessidade de cada paciente e cada família. Cada núcleo familiar, cada paciente, ele tem uma demanda específica e isso é avaliado pela equipe. Por isso que a equipe, a importância dela ser multidisciplinar. De repente, para uma família, a demanda maior naquele momento é de conduta médica. E para outra, a conduta é social, é a preocupação com quem fica, como que aquela família vai se suprir, todas essas orientações práticas, né? O paciente perde, né? Ou psicológica, né? De um acompanhamento emocional. Ele não tem mais a capacidade no momento, às vezes, de ser o provedor da família. Como que a gente vai reorganizar essa família? Coisas práticas, né? E é muito bom, e assim, é muito lindo, porque nós trabalhamos com a família e o paciente. Então, a gente tem diversas reuniões familiares que a gente quer saber o valor de vida desse paciente, o que é a vida para ele, né? Os seus valores, né? Porque para a gente montar esse plano de cuidado, né? A gente nunca... Por isso que eu falo, é singularidade, né? É particular de cada paciente. Então, a gente vai buscar o que é de valor para essa família, o que é de valor para esse paciente, né? E em cima disso, a gente monta esse plano de cuidado e a gente vai cuidar dessa família. Não é uma coisa protocolar, é uma coisa muito individualizada. E isso que faz a diferença, não é? Porque as famílias, o paciente já há uma fragilidade ali, né? Não só na saúde, mas no dia a dia, naquele cenário que se cria, né? Na situação. E assim, essa questão do cuidado paliativo, desse olhar individualizado integral, e tudo. Isso ajuda a desmistificar um pouco aquela questão que trazia ou se pensava muito do abandono, né?
abandono. De que vai para casa e do que não se ficar... tem nada mais para fazer. Esse paciente é paliativo, então vamos deixar ele ali no cantinho esquecido, porque a gente já não tem mais nada a ser feito. É o contrário. É o contrário, a gente né? tem muito a ser feito ainda que a doença dele não tenha mais possibilidade curativa, independente da doença, porque outro erro comum é a pessoa achar que só vai chamar o paliativo quando for se tratar de uma doença oncológica. E não, né? E não é. A gente atende em todas as demandas de todas as especialidades, né? De todos os problemas de saúde que não tenham possibilidade curativa. Ou mesmo quando não é uma doença específica em si, como na minha especialidade, que às vezes é um velhinho, muito, muito velhinho, que não tem uma doença específica em si, mas traz não a idade, né? Isso, e a fragilidade em si, como já um indicador de um benefício imenso no cuidado paliativo. E eu imagino, assim, que o paciente, né, que tem... porque ele vai ter a noção disso, certo? Desse cuidado, tudo. Isso deve ser tão importante, né, nesses momentos, assim, onde se caminha, né, talvez para um final, né? Quando se descobre uma doença, gera muitos sofrimentos na família, né? E quando a gente começa, eu falo que o paliativo, ele é bonito, que a gente... Todos os dias a gente está conhecendo histórias novas, né, de pessoas, né, nas suas vidas ali, que estão enfrentando uma doença. E a gente, como equipe multidisciplinar, a gente quer dar esse conforto. A gente quer, às vezes, sentar com esse paciente, escutar os desejos dele, chorar, né? Muitas vezes ele tem medo de chorar, né? A família, às vezes, tem medo de chorar na frente do paciente. E aí, para não fragilizar, cada um no seu sofrimento ali. E ajudar não só o paciente, mas a família e a própria a equipe, todo mundo a encarar a morte como um processo natural, né? Como uma etapa que todo mundo vai acabar vivendo. Afinal de contas, né? Por mais difícil somos finitos, né? A certeza, aquela história, né? A única certeza que nós temos é Mas que se a gente for avaliar também, por mais que a gente tenha essa certeza, ninguém quer falar sobre morte. Ninguém quer falar sobre terminalidade. Eu vejo assim, as famílias que falam sobre isso são famílias que já vivenciaram uma experiência assim. E normalmente uma experiência traumática, né? Não é de sofrimento. E normalmente uma experiência ruim. Que ele chega assim, olha, eu não quero que aconteça o que aconteceu com a minha esposa. Eu não quero, né? Mas a gente o que dá para acontecer? Doutora, o que a gente pode fazer? Equipe, o que a gente pode fazer quanto a isso? Tem que ser assim? E a gente já encontra essa resistência, assim, até no próprio meio dos profissionais de saúde. Então, embora já exista muito tempo, mas para nós aqui na nossa região é uma coisa nova, que vem ganhando força e popularidade, assim, há muito pouco tempo. Então, as pessoas ainda têm uma interpretação muito equivocada, né? Uma ideia bastante limitada das possibilidades e da abrangência que esse cuidado traz. Porque isso a gente fala, né, de profissionais médicos, quem dirá os pacientes, né? Porque a ideia é desmistificar exatamente isso, né? Eu não estou deixando ou pedindo para que você deixe de ser cuidado por A, B ou C, né? Isso, exatamente. Na verdade, eu estou somando o nosso desafio esse cuidado. É somar o cuidado. E vocês acham, você falou, vou te chamar de você, tá, doutora? Da um jovem, né? Você comentou aqui que isso, aqui, principalmente na nossa região, é uma coisa nova que vem sendo trabalhado. É um cenário, assim, do Brasil? É mundial? É um cenário mundial, né? O cuidado paliativo, ele já existe há muitas décadas. Em outros lugares, isso já é muito bem estabelecido e funciona muito bem. Principalmente falando em termos até de saúde pública, né? Mas no Brasil é uma coisa que se iniciou com movimentos independentes e isolados mais na década de 90, mas que vem ganhando muita força nessa última década. Principalmente nesses últimos 5 anos, né? Dentro dessa última década. Tanto que existe um atlas, né? Existem consórcios internacionais que tentam gerenciar melhor essa informação toda, né? E esse conhecimento e mapeiam os serviços no mundo. O Brasil, ele está engatinhando muito aquém de lugares como a África, por exemplo. Então, assim, a gente já cresceu muito do penúltimo para o último atlas de cuidado paliativo. O nosso censo, como a gente vai dizer assim, já cresceu bastante. Tínhamos poucos serviços, isso cresceu consideravelmente nesses últimos anos,
porém ainda muito mal distribuído. Então, o cuidado paliativo, desde que ele nasceu no Brasil, ele ainda se concentra nos grandes centros. Entendi. E agora ele vem se distribuindo mais. Mas para nós, coração do Brasil, região centro-oeste, ainda é uma coisa que está engatinhando muito. E dentro do centro-oeste, Mato Grosso do Sul está atrás de todos os outros estados. Que coisa, né? E a gente vê, assim, que é uma coisa inadmissível e que não tem mais retorno, né? Esse tipo de cuidado, não só pela pandemia, mas após a pandemia também, ele se impõe como uma necessidade, até porque a população não para de envelhecer e as doenças crônico-degenerativas, elas não vão parar de acontecer, né? Então, a gente precisa mudar esse olhar de como gerenciar o cuidado para esse paciente e também e sua mais família. Esse surgimento, né, desses novos, vamos lá, a Covid, né, o paciente... Uma necessidade humanitária também. E aí você tem, né, as sequelas, enfim, o que vai ficar disso tudo, e o cuidado não pode deixar de existir, não né? pode. Não pode. Tá. E nesse contexto todo, vocês falaram um pouquinho, mas eu quero retomar lá a questão da família. E é por isso, inclusive, o nosso tema do podcast, né? O cuidado também é seu, família. Porque a impressão que, às vezes, nós que estamos na área de saúde temos, e que se vê claramente chega um momento que a família acredita que ela vai pagar para alguém fazer ou vamos deixar lá em determinado lugar e tudo mais. Mas aí a família que começa a trazer esse olhar, o profissional da área da saúde que nos auxilia a trazer esse olhar para os lares, né? Como é o comportamento das famílias, e eu não sei, né, se vocês têm algum case, alguma coisa que vocês possam dizer, de perceber a mudança e o sentimento que se aflora, o que se traz para essas famílias, sabe? Quando a gente consegue trazer esse entendimento, né, entre todas as partes envolvidas com aquele paciente, a gente consegue fazer com que a família se entenda como parte integrante desse time, é muito gratificante para eles, né? Para o paciente e para a gente. E na própria família também, né, doutora? Tem aquele familiar que ele tem mais habilidade no cuidado. Mais acessível, né? A essa filosofia, essa visão. Que está disposto a cuidar. Né? É por isso que é importante a gente estar desde o início. Porque quando a gente está desde o início, a gente já tem mais tempo para preparar todo esse terreno, identificar. Né? Aquele que vai cuidar, né, na parte do banho, na parte da alimentação. A necessidade e a potencialidade de cada um. Então, isso é muito legal, isso né? é importante. Tá tão bom esse papo. Eu quero, assim, talvez até para a gente trazer, e como se sabe, né, que as pessoas se tocam quando elas sabem, ou tem... Vocês têm algum exemplo, alguma coisa que vocês querem trocar conosco, deixar aqui para nós? Ou vocês... Eu acho que o conceito, né, o conceito de que, da mesma maneira que a gente já tem inserido, que a gente precisa fazer todo um preparo para um nascimento acontecer de uma maneira satisfatória, ideal e legal, né? Idealizada, né? Por assim dizer, a gente também precisa entender que a vida tem um fim. E a gente precisa ter todo um preparo para que esse fim aconteça de uma maneira tranquila, serena e normal, né? Minimizando o sofrimento dessa partida para quem fica, né? E para quem está indo. Eu acho que essa abertura e essa conscientização, levando a esse tipo de informação para as pessoas, desmistificando, né? Esses preconceitos, muitas vezes errados, que as pessoas têm sobre esse cuidado, eu acho que isso tende a só agregar na vida de todo mundo, em todas as especialidades e em todos os serviços. E talvez, né, muito no cuidado, né? Sim. Estamos vivenciando essa pandemia. E eu vejo assim o quanto as pessoas, nós, né, estamos refletindo sobre o nosso valor de vida, sobre a nossa família, porque o Covid é uma doença assim que a gente não sabe como que vai lidar com ele. É diferente para cada paciente. Então, alguns pacientes se agravam, né? E eu vejo assim nas minhas experiências junto com esses pacientes o quanto reflexivo eles ficam, né? Porque a gente às vezes não pode prometer que ele vai sair do hospital. A gente não tem como prometer. E eu lembro um senhor
que onde eu sempre vou nos quartos para a gente fazer o acolhimento, conversar, e ele me contando, né, do medo de morrer, porque a gente tem medo de morrer. Sim, né? todo mundo, né? E aí eu falo o quanto é importante a gente olhar para dentro da gente e a gente buscar caminhar, refletindo mesmo no nosso fim de vida, né? Quando a gente começa a falar do fim de vida, a gente valoriza a nossa vida, né? E eu lembro que ele falou assim, nossa, Renata, eu saí de casa. E ele começou a chorar. Ele falou assim, minha esposa fez o jantar essa semana, e aí, em vez de eu elogiar, eu critiquei a janta dela. E eu queria tanto ter a oportunidade de poder voltar para minha casa e falar, tá uma delícia. Obrigada pela sua dedicação, sabe? E eu vejo isso nas famílias, quando a gente entra com cuidado paliativo, os valores que vão crescendo, o que realmente tem valor para aquela família, sabe? Muitas vezes a gente tem o medo de falar da morte, mas quando eles se abrem, né, a isso... Eles aproveitam aquele tempo. Eles aproveitam, é precioso. Não sem qualidade, eles focam no aproveitamento daquele momento. O cuidado. Porque eles se sentem assistidos. O filho distante que às vezes não quis falar muito sobre isso, e quando a gente começa a colocar, não, mas você precisa vivenciar, né? Aí o filho aproxima. Porque eles se sentem amparados de todos os lados, entre eles próprios, né? E a gente consegue dar esse acolhimento. Então, esse resultado é que é bacana quando a gente consegue atingir. Para quem está nos ouvindo, né, quem vai acabar acompanhando lá no YouTube vai perceber os nossos olhares aqui, mas para quem está nos ouvindo, eu quero dizer a todos que é emocionante. Eu olho aqui para dois excelentes profissionais que convivem dia a dia com isso e vejo a emoção. Então, eu tenho comigo profissionalmente, um dos meus discursos enquanto se vê emoção, é porque o negócio está certo, o caminho é esse, e eu fico assim... muito grata de ter tido a oportunidade de bater esse papo com vocês duas aqui. Muito grata também em poder levar essas mensagens, né? E um pouquinho do que é o cuidado paliativo, desmistificar tudo isso. E eu sei da agenda de vocês. Então, em nome da Fabiana profissional e da Unimed Campo Grande, eu quero agradecer muito a participação de vocês, e nós estamos aqui, a quem nos ouve, a quem está conosco nas redes sociais, mandem aí as dicas, se tiver alguma pergunta, algo para falar com a Rê e com a Pri. Estou no hospital, pode me procurar, nós estamos abertos ali para todos os clientes Unimed, os que estão nos hospitais, às vezes está com uma situação de um familiar, né? Puxa, eu queria conhecer mais. Eu falo, a gente tem que buscar o conhecimento, a informação, porque isso evita muito sofrimento, sabe, Fabi? Sim. Quando a gente busca essa informação, a gente evita sofrimento. E a equipe é toda muito acessível. Eu já ouvi boas histórias e bons assim, muita emoção quando se fala em Rede do Abraço, Cuidados Paliativos da Unimed Campo Grande. Pessoal, eu ficaria, como eu disse, muito tempo conversando com vocês, é emocionante, a nossa gratidão. Mas teremos mais encontros, teremos mais bate-papos. A quem nos ouve, continue nos acompanhando nas nossas redes sociais, nas nossas plataformas, @UnimedCG Oficial. Pri, Rê, muito gratidão. obrigada. Gratidão. Obrigada.